Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos dar continuidade com o tema tuberculose. Bem, hoje nós iremos falar um pouco sobre diagnósticos, formas de prevenção e também sobre formas de tratamento. Com relação ao diagnóstico, nós temos três tipos de diagnósticos. O diagnóstico bacteriológico, feito pela baciloscopia e a cultura do escarro, o diagnóstico radiológico, por meio do raio-x, e o diagnóstico com prova tuberculínica. O diagnóstico bacteriológico ele é fundamental para o controle do tratamento. E nós temos a baciloscopia direta, que é um método simples e seguro. E ele tem a confiança dele de 60% a 80%. Esse método, ele pesquisa o bacilo álcool-ácido resistente, pelo método de coloração Ziehe-Neelsen. Então, eu trouxe aqui uma imagem onde vocês conseguem observar esses pequenos bastonetes vermelhos. Isso é o bacilo da tuberculose. A baciloscopia direta, ela tem finalidade também, além do controle do tratamento, finalidade de diagnóstico. Para isso é muito importante que vocês entendam de que forma esse exame é realizado, porque são vocês que realizarão toda a explicação e orientação para o paciente no momento da realização desse exame. Então, são feitos em duas amostras. A primeira amostra acontece no momento do atendimento e a segunda amostra é realizada no dia seguinte. Nós temos um frasco hermético adequado para a realização dessa coleta. O que é importante e fundamental? Colocar o nome do paciente, as informações no corpo, né, desse frasco. Nunca na tampa, justamente porque pensa só, coloquei o nome da tampa, na hora de processar a amostra, tira-se a tampa, não se sabe mais de quem é aquela amostra. Então precisa que esse nome, toda a descrição do paciente seja feito no frasco hermético apropriado. Bem, então a amostra é feita pelo escarro. Então é importante explicar para esse paciente o que seria esse escarro, que não é uma saliva. E esse paciente, então, precisa coletar de 5 a 10 ml de escarro. Então, na primeira amostra, esse paciente vai fazer o escarro, ele vai puxar lá do fundo da alma dele e ele vai, então, escarrar dentro desse pote. Isso acontece no momento do atendimento. Ele leva, então, esse outro frasco já com todas as informações presentes nesse frasco hermético e ele vai realizar essa segunda amostra no dia seguinte, logo que ele acordar. Ele não vai escovar os dentes, ele não vai comer, ele não pode se alimentar. Então, a primeira coisa que ele vai fazer ao acordar é realizar esse escarro, guardar esse material dentro desse frasco apropriado e levar ao serviço de saúde para que ocorra, então, a realização dessa amostra. Ela acontece em duas etapas, por quê? Porque dependendo, da carga bacteriológica desse paciente, nessa primeira amostra, eu consigo identificar a presença de alguns bacilos. Mas, logo ao amanhecer, levando em consideração que o indivíduo, é o momento que o indivíduo passa em repouso a maior tempo, então, essa amostra, a segunda amostra, ela é rica em bacilos e eu consigo, então, realizar esse diagnóstico. Situações, então, que devem ser solicitado o exame de baciloscopia direta. É solicitado como critério de definição de pacientes com sintomas respiratórios. Então, o paciente veio, sintomas respiratórios indicativos de tuberculose, é solicitado a baciloscopia direta. É solicitado também em caso de suspeita clínica ou também radiológica de tuberculose pulmonar, independentemente do tempo de tosse. Então, identificou uma alteração no exame de radiografia, solicita esse exame também. E também nos casos de suspeitas clínicas extrapulmonares. Então, também podem ser realizados para verificar se não tem comprometimento também no pulmão. Bem, e nós temos, então, essa é a baciloscopia. Então, esse material, para que vocês entendam, a baciloscopia direta, esse material, então, ele passa por um processamento desse material e a visualização dos bacilos via microscópio.
Essa é a baciloscopia direta. Um outro exame que é realizado com a mesma amostra é a cultura de Mycobacterium para tuberculose. Esse exame, ele é específico para quando nós temos casos de baciloscopias negativas. Por quê? A cultura, gente, falando de forma bem simplificada, ele é um meio rico em nutrientes, em alimentos, para que esse micobactério, então, ele cresça, ele se prolifere. Então, nesse caso, aqui eu trouxe 2 amostras de cultura, são feitos, né, em placas de Petri descartáveis. Então, aquela amostra, o escarro daquele paciente, ele é, então, passado, semeado dentro desse meio de cultura. Esse meio de cultura vai para um período de incubação, onde vai ter uma temperatura, umidade adequada, e se esse paciente tiver bactéria, em poucas semanas eu consigo observar no meio de cultura essa proliferação desse micobactério. Então, no caso, quando o paciente muitas vezes ele tem uma quantidade muito baixa de bacilo, ou seja, ele tem uma infecção baixa, uma infecção às vezes inicial, por meio dessa técnica, eu consigo então identificar se esse paciente tem micobactéria. Qual que é então a indicação para a realização da cultura? Ela é indicada em casos de suspeita clínica radiológica de tuberculose, quando a baciloscopia, né, der negativa. Ela também é indicada quando eu tenho suspeitos de tuberculose com amostras com poucos bacilos, que daí eu falo que são amostras paucibacilares. É indicado em suspeitos de tuberculose que tenha dificuldade em obter amostra, principalmente crianças, que nós temos dificuldade, né, dela escarrar. Normalmente nós temos muito mais saliva do que escarro, então nesse caso é indicado. Suspeitas de tuberculose extrapulmonar, nós também conseguimos realizar, e casos suspeitos de infecção causadas por micobactérias não tuberculosas. Lembra que eu disse que eu tenho micobactériums, eles têm o mesmo formato, quando eu visualizo, o formato de bastonete. Então, quando eu tenho uma infecção por outro tipo de micobactério, por meio da cultura, eu consigo diferenciar se esse micobactério é da tuberculose ou ele é outro tipo de doença, que nós já vamos estudar no nosso próximo assunto. Nós temos também um diagnóstico bacteriológico, que é o exame radiológico, que a gente já discutiu na aula passada, que é realizado em todos os pacientes com suspeita clínica. A radiografia, ela é de baixo custo, ela consegue avaliar a extensão do comprometimento pulmonar. No entanto, né, a gente tem aqui 15% dos portadores de tuberculose pulmonar não apresentam alterações. É consideravelmente baixo. Então, por isso que é realizado em todos os pacientes. Tenho suspeita. O que eu faço? Raio-X e baciloscopia direta, para que depois, então, eu tome outras decisões de diagnóstico. Temos também a prova tuberculínica, né? Essa prova, aqui eu trouxe até uma imagem que demonstra como ela é feita. Eu tenho uma inoculação intradérmica de um derivado proteico do Mycobacterium tuberculose. Eu aplico esse derivado, ele acontece de forma subcutânea, eu vou e ele vai gerar um processo inflamatório. Então, eu aplico no terço médio do antebraço esquerdo, apliquei, faço a leitura 72 horas depois, que eu vou ver o quê? Uma leitura por meio da alteração desse processo inflamatório. Então, eu vou fazer uma medição com uma régua específica dessa lesão, da extensão desse processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele é conhecido na literatura como casca de laranja. Por quê? Porque o aspecto visual dessa lesão, ele é um aspecto que parece uma casca de laranja. A prova tuberculínica, ela se torna positiva quando eu tenho um indivíduo de aproximadamente 3 a 12 semanas após a infecção com tuberculose. Não sei se fica muito claro aqui para vocês, mas essa é uma lesão inflamatória. E qual que é o problema dessa prova tuberculínica? Porque se eu tenho um indivíduo
que já fez essa prova tuberculínica e deu negativo, eu não posso mais realizar essa prova. Por quê? Porque esse indivíduo já vai ter entrado em contato com esse derivado proteico. Então, eu posso ter um resultado falso positivo. Então, ele é feito uma vez só. Então, ele é um exame rápido, mas ele precisa ser feito uma única vez, porque senão as chances de nós termos resultados falsos positivos é muito alta. E quais os cuidados importantes que eu tenho que ter com a conservação da tuberculina? Cuidados com relação à temperatura, que deve ser de 2 a 8 graus, não expor a luz solar diretamente e não congelar. Ele é indicado porque ele auxilia no diagnóstico nos casos de tuberculose extrapulmonar, ele é indicado em crianças e também ele é indicado em caso de controle de contatos. Então, por exemplo, eu tenho numa residência um casal e um deles foi diagnosticado com tuberculose, foi confirmado. Para eu não realizar todos aqueles exames iniciais, né, baciloscopia, radiografia, eu posso pegar, por exemplo, a segunda pessoa que tem contato direto com essa primeira que já foi confirmada e fazer um controle para ver se ela tem essa sensibilização com esse derivado proteico de micotuberculose, né, de micombactéria. E aí, esse é o nome que a gente chama de controle de contatos, ok? Limitações, como eu já havia dito, ele é indicado somente para a infecção de Mycobacterium tuberculosis, então outros micombactérios ele não é indicado. Quando eu tenho vacinação de BCG há 2 ou 3 anos, a menos de 2 ou 3 anos, ele pode dar um resultado falso positivo. E também nós temos as taxas de coinfecção de tuberculose e HIV. Então, ele é bem limitado, porque se eu tenho um indivíduo que ele tem outras coinfecções, pode gerar alteração nesse processo inflamatório. Então, gente, para eu considerar um paciente com tuberculose pulmonar positiva, quais são os exames que eu preciso? Eu preciso de pelo menos 2 baciloscopias diretas positivas, ou uma baciloscopia direta positiva e uma cultura positiva, uma baciloscopia direta positiva e uma imagem de raio-x que tem aquela lesão sugestiva de tuberculose, ou 2 ou mais baciloscopias diretas negativas e uma cultura positiva. Então, são todas essas 4 conjuntos de exames que pode me garantir uma tuberculose pulmonar positiva. E tuberculose pulmonar negativa. Como eu confirmo que o paciente não tem tuberculose? Eu preciso de pelo menos 2 baciloscopias negativas com imagem de raio-x. Devo buscar a confirmação bacteriológica solicitando a cultura. Então, eu faço baciloscopia, 2 baciloscopias negativas com imagem de raio-x e uma cultura. Se esses exames derem negativos, eu confirmo que esse paciente não tem tuberculose. Vamos falar um pouco sobre as formas de prevenção da tuberculose. A principal medida de prevenção é por meio da vacinação, e eu tô falando da vacinação BCG, que ela é formulada por meio de uma atenuação, ou seja, do enfraquecimento do bacilo responsável, de uma das bactérias responsáveis causadoras da tuberculose. Olha aqui nessa imagem, a gente tem o quê? Bem aqui no nosso braço direito, né? Uma pequena cicatriz que é decorrente a esse processo inflamatório ocasionado. Essa vacina ela é ofertada para as crianças ao nascer, nas maternidades ou na primeira visita do serviço de saúde, o mais precocemente possível. Ela é disponibilizada na rotina dos serviços para as crianças menores de 5 anos de idade que não forem imunizadas. E ela protege contra a tuberculose. Mas é importante destacar que a vacinação não protege quando eu falo de um indivíduo já infectado. Por isso que é importante ser dada logo que nasce, né? Você sabia que a partir de 2018 não é mais necessário aquela cicatriz, né? A ausência da cicatriz vacinal da BCG, que protege contra a tuberculose, não significa que a criança não está protegida contra a doença. Então, a criança, uma vez imunizada, gerando ou não esse processo de inflamação, ela não precisa ser revacinada.
Isso porque isso é uma nova recomendação do Ministério da Saúde, que está alinhada com a OMS, então, e o Comitê Técnico Assessor de Imunização. Então, eles realizaram inúmeros estudos e eles comprovaram que a eficácia do imunobiológico acontece também em crianças que não ficam com a cicatriz depois da vacina. A vacina BCG, ela é uma das vacinas com uma maior adesão. Em 2007, nós registramos 96,2% de cobertura vacinal em todo o país, acima do preconizado. Vamos falar agora sobre competência imunológica. Lembra que eu falei com vocês que há aparecimento de sintomas e o desenvolvimento da doença diz muito sobre a competência do sistema imune do indivíduo. Então, fatores relacionados à competência do sistema imunológico pode aumentar o risco de adoecimento. Quem são essas pessoas? Portadores do vírus HIV ou com AIDS, desnutrição, idosos, o uso de medicamentos que atingem o sistema imunológico, diminuindo de câncer que faz tratamentos com medicamentos que acabam afetando o sistema imunológico. E nós também temos as crianças, né, os recém-nascidos, que por não ter uma competência imunológica estabelecida, estão mais vulneráveis a desenvolver manifestações de formas mais graves da doença. Além disso, nós temos as populações vulneráveis que nós já conversamos na aula passada. Tá? E de que forma, então, eu consigo prevenir essa infecção latente? Então, eu tenho quimioprofilaxia, que são o quê? Coquetéis medicamentosos, fármacos que auxiliam nessa prevenção e no tratamento. Então, quando eu tenho um recém-nascido, nasceu de uma mãe positiva, né, e que ele é coabitante, recém-nascido não recebe a BCG logo que nasce. Ele precisa, então, receber um tratamento com um fármaco, que é a isoniazida. Então, eu trouxe aqui esse fluxograma para que vocês entendam como é feito. Então, esse recém-nascido, ele inicia a quimioprofilaxia primária, que é esse medicamento que eu acabei de falar para vocês. 3 meses depois, realizam-se a prova tuberculínica. Então, como que eu consigo tirar o escarro de um recém-nascido? Por isso que a prova tuberculínica, nesse caso, é fundamental. Se a prova tuberculínica, né, se eu medir o halo da prova tuberculínica e ela der 5 milímetros, eu tenho que manter esse medicamento por mais 3 meses a 6 meses e eu não vacino com a BCG. Agora, se aquele halo pós-prova tuberculínica for menor do que 5, eu suspendo o tratamento de isoniazida e eu vacino, então, com a BCG. No caso da quimioprofilaxia secundária, eu faço o tratamento com a isoniazida e outros medicamentos. A isoniazida, ela reduz em 60% a 90% o risco de adoecimento, tá? E ela é medida e calculada segundo o peso desse paciente, tá? Então, ela tem um papel relevante, porque ela diminui o risco de adoecimento dos indivíduos que já estão infectados com Mycobacterium tuberculose. E ela deve ser administrada por um período mínimo de 6 meses. Quando eu realizo o tratamento, eu tenho 2 regimes de tratamento. Um regime que acontece no âmbito ambulatorial e diretamente observado, que aí eu falo da atenção primária, onde o enfermeiro, ele acompanha esse tratamento periodicamente, e nós temos o regime hospitalar, que acontece em casos especiais. No ambulatorial e diretamente observado, acontece, então, uma observação diária desses medicamentos. Então, o ideal seria um acompanhamento diário, verificando se esse portador de tuberculose está realizando o tratamento adequadamente, né, todos os dias. Esse método é um método eficiente, por quê? Porque ele é um método de baixo custo, esse método proporciona um vínculo do paciente com o profissional de saúde. E ele também é um método importante, por quê? Porque ele gera oportunidades para empoderar o paciente em relação a esse processo de tratamento, com uma linguagem de fácil atendimento, proporcionando assim uma educação individual e dialogada. Então, o que acontece? O profissional de saúde, ele visita a casa da estratégia de saúde da família, ele visita esse portador e dessa forma ele consegue empoderar o indivíduo com informações de fácil acesso, ele consegue
assim, evitar o abandono do paciente no tratamento, sanar as dúvidas, e ele necessita, obrigatoriamente, realizar, no mínimo, 24 visitas nos primeiros 60 dias, que é o momento de fase de ataque do medicamento, que a gente já vai discutir, e 48 visitas os 4 meses, que é durante a fase de manutenção. Para isso, ele tem uma ficha, assim como essa, onde ele coloca todas as informações do paciente e ele vai, então, registrando na fase de ataque e na fase de manutenção, que são duas fases que a gente já vai discutir, quando que foi realizado esse tratamento, tá? Quando que ele como eu havia dito, não é apenas um medicamento. A isoniazida, por si só, ela reduz até 90%, mas ainda é necessário utilizar outros medicamentos. Então, a dose de ataque, ela acontece em 2 meses. E é utilizado a rifampicina, que é um medicamento, isoniazida, pirazidamida e o etambutol. O etambutol, ele é colocado como medicamento extra, porque, de acordo com alguns estudos, algumas pessoas apresentam resistência à isoniazida. Então, o etambutol, ele entra para quê? Caso esse portador tenha resistência a esse medicamento, ele não perca todo esse período de 2 meses. Então, a gente adiciona um medicamento que faz esse mesmo efeito. Então, o paciente, ele toma, durante todos os dias, esses comprimidos, tá? Com cada um desses princípios ativos. No caso de crianças, rifampicina, isoniazida e pirazidamida, ela não toma etambutol. Depois ela faz mais 4 meses de fase de manutenção. Nessa fase de manutenção, ela vai tomar quais medicamentos? Rifampicina, isoniazida. Crianças, ok? Adultos e adolescentes, o tempo de administração é o mesmo. Então, os adultos, assim como os adolescentes, tomam todos esses medicamentos, rifampicina, isoniazida, pirazidamida e o etambutol. 4 meses seguintes, ele vai tomar rifampicina e isoniazida. Os medicamentos, além disso, devem ser administrados preferencialmente em jejum, 1 hora antes ou 2 horas após o café da manhã, em uma única tomada, né? Ou em caso de intolerância digestiva, com uma refeição. E aqui eu trouxe algumas cartelas. Então, observe, são todos esses medicamentos que o paciente precisa tomar de forma intermitente, de pelo menos 6 meses, durante todos os dias. Aqui, gente, eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem a complexidade desse tratamento. Não se assustem, eu não vou exigir de vocês a quantidade de miligramas necessário, mas o que eu queria que vocês entendessem, que além daquele monte de remédio, tudo isso vai depender do peso desse indivíduo. Então, um adulto, né, que tem mais de 50 quilos, ele precisa muitas vezes tomar 4 comprimidos. Então, isso, gente, aumenta, dobra, triplica, quadriplica a quantidade de comprimidos que esse paciente tem que tomar. Então, eu trouxe isso só para vocês entenderem a complexidade, a dificuldade desse paciente em realizar esse tratamento, que é necessário. Se, gente, não bastasse a quantidade de comprimido, existem muitos efeitos colaterais. Então, nós temos efeitos colaterais menores, que pode gerar suor, urina avermelhada. É importante destacar isso para o paciente, porque ele pode, né, achar que essa urina é referente a sangue e entrar em desespero, e não, é um efeito colateral do medicamento. Pode gerar dores de cabeça, ansiedade, euforia, sono. Pode gerar, gente, psicose, crise convulsiva, neurite óptica, que é inflamação do neuro óptico. Pode gerar rabdomiliose, pode gerar insuficiência renal, alterações em todas as células sanguíneas, gerando vertigem. Durante esse tratamento, o paciente ele precisa realizar mensalmente a baciloscopia de controle. Para quê? Para a gente acompanhar se esse remédio está realizando o efeito. É indispensável a realização desses exames no 2º, 4º e 6º mês. Justamente também, por quê? Porque se o paciente tem resistência ao medicamento, ou seja, o medicamento não faz efeito, eu preciso garantir no momento, então, nesse controle durante todo esse período. O acompanhamento clínico acontece de forma mensal. Por quê? Porque como o medicamento pode gerar uma gama enorme de efeitos colaterais, eu preciso identificar queixas e sinais clínicos que possam ter comprometimento à saúde do meu paciente. Tá? O paciente, inicialmente, ele deve ter pelo menos 2 baciloscopias negativas para que ele, então,
eu consiga garantir que ele está curado. Uma na fase de acompanhamento e outra no final do tratamento, para que então a gente suspenda todos esses medicamentos. Como eu havia dito, existem 2 tipos de regimes de tratamento, reais, principalmente de resistência a medicamentos ou de efeitos colaterais graves, nós temos acontece no âmbito hospitalar. Então, hospitalização só acontece em pacientes que apresentaram efeitos colaterais muito graves, como meningite, intolerância ao medicamento, estado onde o portador, muitas vezes, né, morador de rua, mas está em situação grave, precisa desse tratamento, então coloca-se, interna-se esse paciente para realizar todo esse acompanhamento. Portadores que no meio de intercorrências clínicas e cirúrgicas tiveram algum comprometimento, se infectaram com tuberculose e casos de vulnerabilidade social. Então, moradores de rua ou que perderam suas casas e estão com tuberculose, acontece nesse âmbito hospitalar. Por que é importante falar? Lembra que eu havia dito que o maior número de casos acontece principalmente em comunidades? Então, nesses casos, a hospitalização é necessária. E, gente, quais são as precauções respiratórias para os aerosóis? No caso desse paciente, ele precisa estar em quarto privativo, porta fechada, deve dispor de um sistema de ventilação próprio com um filtro, impedindo com que esses bacilos se dispersem no ar. Máscara é obrigatório, a N95. O transporte do paciente deve ser evitado ao máximo e quando ele sair do quarto, ele precisa utilizar aquela máscara comum. E nós temos todos os artigos e equipamentos utilizados nesse paciente devem ser exclusivos para ele. Essas são as referências, eu vou colocar os slides para vocês. E é isso, e a gente se vê na nossa aula ao vivo. Obrigada.